na cidade da TV Humana. Eu, Garcia, estou conversando com a doutora Thalita. Tudo bem, Thalita? Como você está? Tudo bem, Francisco? Tô bem, e você? Estou bem também. Eu estou aqui em São Paulo e a Thalita está onde? Em Peruíbe, no momento. Moro em Tariri, mas minha vida é escola de filho, academia, supermercado, tudo eu faço aqui em Peruíbe. Muito bom. É bom nós estarmos aqui no século XXI que permite isso, permite que nós conversemos com pessoas à distância, seja onde elas estiverem. Bom, Thalita, eu comecei falando aqui que você é doutora. Você é doutora em quê? Eu sou doutora em Educação e Comunicação. Eu tive o meu título concedido em 2021, no meio da pandemia. Foi um doutorado desafiador, porque eu comecei fazendo a pesquisa com um grupo de pesquisa, com toda a obrigação que todo mundo tinha dos presenciais, não se falava em nada de remoto, e a gente teve que viver a transformação para o remoto, né? A universidade teve que se adaptar, nunca foi uma opção, até da parte da pós-graduação, em nível estricto sensu, né? Doutorado, mestrado, que se fizesse tudo remotamente, mas a pandemia nos impôs isso, e aí foi bem desafiador, né? Eu me lembro que a minha qualificação eu fui para um hotel em Santos fazer, porque a minha casa estava passando por uma reforma, e tive que fazer tudo lá sozinha, uma coisa que a gente faria, por exemplo, nos tempos normais, com a presença dos colegas, com a presença dos outros professores, da banca, dos convidados, isso tudo no ambiente da universidade. E eu estava sozinha num quarto de hotel com 3 professores e a gente discutindo o meu trabalho. Mas deu tudo certo, né? Foi um trabalho que envolveu história oral, que é uma pesquisa que envolve memória, percepção das pessoas em torno das vivências que elas têm, da experiência que elas têm. E considerando, por exemplo, no caso da minha pesquisa, a participação de professores em educação de jovens e adultos em Santos. Então, eu sempre fui muito ligada a esse tema da educação de jovens e adultos, da formação na fase adulta, formação ao longo da vida, né? Mas no caso da educação de jovens e adultos, é para aqueles que não terminaram a educação básica no nível, na idade regular. Isso sempre me chamou a atenção, porque a gente fica com aquela impressão, né, equivocada de que uma pessoa que não passou pelos bancos escolares não tem uma formação é, 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 que é suficiente. E, na verdade, essas pessoas têm uma formação suficiente, tanto é que elas vivem e conduzem a vida delas com aquilo que elas conseguem compreender do mundo, interpretar do mundo, sem os balizadores que a gente recebe da universidade, da escola, enfim, do processo formativo regular escolar que a gente tem. Então, é isso. Eu sou muito grata ao meu orientador, que é o professor Luiz Carlos Barreira, uma pessoa muito sensível, muito humana, e que compreendeu todas as minhas questões e comprou a minha ideia. Isso é muito legal. Você falou aí dessa questão de educação para jovens que não tiveram a oportunidade de se formar na idade adequada. Isso. Me trouxe aqui a memória uma situação aqui que eu presenciei há alguns anos atrás, que foi a seguinte. Antes da TV Humana, eu tive uma outra TV, que foi o projeto piloto aí que deu origem à TV Humana, que se chamava TV Cidade de Santo André. Porque eu moro lá na cidade de Santo André e daí resolvi fazer uma web TV lá para mostrar o que tem na cidade. E dentro desse projeto aí, eu tinha um programa chamado Agentes do Bem, que eu falava com pessoas que faziam projetos pessoais, às vezes, ou coletivos, em prol de outras pessoas. E nisso daí eu conheci um centro espírita em Santo André, onde eles faziam um trabalho lá com mulheres de comunidades que não tinham condição de quase nada, né, vamos falar bem assim. Elas não tinham nenhuma capacitação profissional. Uhum. E o pior de tudo, elas não sabiam ler e escrever. Nós estamos falando aí de pessoas de mais de 40, 50 anos aí, sem É. saber ler e escrever. Isso daí me impactou bastante na época, porque
que acontece? Eu moro numa cidade muito rica, que é Santo André. Está no ABC Sim. paulista aí, que todos conhecem, né? E o impacto foi o seguinte, pô, estou numa cidade grande aqui, rica, e ainda tenho pessoas aqui que não sabem ler e escrever, e pessoas que já são mães, avós, etc. Eu achei isso aí um completo absurdo, né? Porque, É. tipo assim, no passado aí nós tínhamos aí programas aí tipo Mobral aí, que o governo ficava dando aí e tal, não sei como é que tá isso hoje, é por isso que eu estou criando essa provocação aqui na nossa conversa, Uhum. até para você me ajudar nesse sentido e até esclarecer as pessoas que de repente até têm vontade de aprender a ler e escrever e não sabem nem por onde começar, né? E Sim. nesse trabalho aí que esse centro espírita fazia, foi muito interessante porque eles, além do, do de praxe deles lá, de falar e da espiritualidade e tal, eles tinham esse compromisso aí de, em um ano, conseguir fazer com que a pessoa aprendesse a ler e escrever. E uma das coisas assim que eles falaram também, que foi muito impactante para mim, era a felicidade da pessoa quando ela conseguia escrever o nome dela. Ela achava assim que era uma coisa extraordinária. Ela conseguia ver como é que era o nome dela e o que, que significava aquelas letras. Então, diante disso, eu queria te perguntar, dentro dessa linha de pesquisa que você fez e dentro da situação aí geral da sociedade, existe algum estudo que diz quanto por cento da população ainda não sabe ler e escrever, que seja do seu conhecimento, e o que o governo e as prefeituras têm feito nesse sentido? Vamos lá. É até bem interessante, porque o meu mestrado eu pesquisei o Mobral, né? Foi o Mobral em Santos, né? Porque não daria para ser o Mobral no Brasil todo. E no doutorado eu fui para a formação das professoras, para a participação das professoras. E o que eu notei é assim: o que a gente tem em educação de jovens e adultos, ela é uma preocupação recente, né? Recente que eu digo, da partir da LDB de 96, ela é recente, porém ela está fazendo 30 anos, e ela existe e ela vai cobrando esses esforços. A instituição em que eu trabalho, por exemplo, que é o Instituto Federal de São Paulo, faz parte da Rede Federal de Educação Tecnológica e Profissional, ele tem por obrigação ofertar a ProEja, que chama, que é a educação de jovens e adultos profissionalizante. Então, a primeira coisa que precisa compreender é que a educação de jovens e adultos é uma modalidade, né? Ela não é uma coisa que vai ser que vai fluir conforme a educação regular. Então, ela tem as suas concessões e ela tem as suas especificidades que precisam ser consideradas, que precisam ser observadas. Por quê? Porque é um público que é adulto, é um público que traz uma bagagem cultural, que traz uma bagagem de vida, experiência de vida, e que aquilo que eu falei anteriormente, eles viveram dessa forma até aquele momento de entrar na escola, até aquele momento de concluir a escrita do nome, por exemplo. Então, não são pessoas que são uma folha de papel em branco. São pessoas que têm uma história, que têm uma vivência, que têm percepções do mundo e que vão fazer, a partir daquele momento, dentro do curso, as leituras também a partir dessas experiências que eles já trazem. Ainda existe, sim, uma população bastante grande no Brasil que é considerada analfabeta. Hoje a gente pode até falar da questão dos analfabetos funcionais, que não entram nessa categoria, mas que a gente sabe que são pessoas que têm uma dificuldade para ler, interpretar textos, para fazer contas, para fazer toda a parte que seria o fundamental, né, daquela formação educacional, de leitura, interpretação e tudo, elas teriam essa dificuldade. Então, elas não entram nessa questão da educação de jovens e adultos, né, não são esses, mas são pessoas com um déficit na formação básica. E os dados que eu tenho são mais antigos, são de 2021, por aí, que foi quando eu concluí o doutorado, e eu não revisitei esses dados, mas em torno de 15 milhões de pessoas estão nessa situação de não frequentar a escola, de não ter uma formação, de não concluir os estudos na idade regular, então que estariam aptas a frequentar a educação de jovens e adultos. Aí, concluindo assim um pouco da sua questão,
Como eu falei, a LDB de 96, ela faz esse esforço em relação à oferta, ela faz esse esforço em relação à questão de uma legislação que compreenda essa questão, né? Mas talvez a gente ainda não tenha cursos no âmbito, até mesmo da minha instituição, no nível federal, no nível estadual e municipal, que compreendam quem é esse aluno da educação de jovens e adultos e também que compreendam que professor é esse que atua nessa modalidade, porque a minha discussão no doutorado foi exatamente essa. As pessoas são formadas, por exemplo, com a ideia de que elas vão atuar junto a crianças e adolescentes, que elas vão atuar junto a pessoas que vão ter uma base de formação de educação, e esquecem que a educação de jovens e adultos, ela também precisa de uma formação específica, justamente por conta dessa questão dos adultos, né, os jovens e adultos virem com uma bagagem, não serem uma folha de papel em branco, não serem uma tábua rasa que não tem nenhuma experiência, nenhuma bagagem cultural. Né? Então, a questão da formação também dos professores que atuam na educação de jovens e adultos, eu vejo pouca discussão. Foi uma discussão que eu fiz na tese, justamente por quê? Porque se isso não for considerado, esse professor ele vai reproduzir práticas que são voltadas para alunos que estão na idade regular, e aí esse aluno que está numa idade fora, que tem a sua experiência, ele fala assim, não, isso aqui para mim não serve, isso aqui não dialoga comigo, não vou fazer desse jeito, eu não compreendo, ou simplesmente, né, não dá, não bate, não cruza o santo ali, não dá certo, e a pessoa desiste pelas questões da vida, desiste por esse estranhamento em relação em relação às práticas a que ela tá sendo apresentada numa escola por aquele professor, ou simplesmente porque aquilo não diz, não conversa, não dialoga com ela. Então, é uma questão, assim, ainda bastante delicada. Tem muita gente estudando a questão da educação de jovens e adultos, mas falta ainda um certo empenho em entender todo o processo ensino-aprendizagem, quem é esse aluno e quem é esse professor, em que ambiente, né, o que seria melhor, talvez menos aulas no dia, mas um curso mais longo, ver a questão da carga horária, ver a questão das disciplinas, ver aquilo que realmente interessaria. Não é um posicionamento de você fala de ofertar menos, não é isso, mas é compreender que assim são pessoas que têm outras preocupações, além daquela formação. Elas querem, mas elas precisam de talvez um ambiente mais acolhedor, né? Eu acho que essa é a palavra. Em relação à questão de governo no passado, a gente tem um embate sério aí, né? Que foi a questão da época da ditadura militar ter ofertado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Ele foi um programa assim amplo, teve muita capilaridade, isso posso falar por conta da minha pesquisa, né? Mas ele também era um programa esvaziado, porque ele fazia frente ao que se pensava em relação ao sistema Paulo Freire. Né? O Paulo Freire é um nome muito citado quando se fala em educação de jovens e adultos, por conta da experiência que ele teve em 1963, em Angicos, acho que é assim que fala, e com a alfabetização de adultos, em que ele punha a intencionalidade, né? Então, na hora de alfabetizar. E o Mobral não fazia isso. O Mobral, ele simplesmente se preocupava com a sopa de letrinhas para as pessoas aprenderem a ler e a escrever, sem dar aquela intencionalidade que poderia fazer com que as pessoas se apropriassem do ato de ler e escrever. Então, assim, tentando resumidamente falar responder aquilo que você me perguntou, esse é o cenário da educação de jovens e adultos no Brasil. Muito bom. E muito bom, assim, né? Em termos de você ter respondido o que eu queria Sim. saber. Né? Mas É terrível triste, saber que né? É temos triste. 15 milhões de pessoas aí que não sabem ler e escrever ainda, numa era que hoje a informação predomina e é instantânea. Até outro dia não, ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa aí sobre um assunto aí, quando você era bebê, que era Chernobyl. Sim.
Chernobyl, né? Que Não tão faleceu. bebê, né? Chernobyl 86, eu já tinha uns 5 anos. Então, eu era bebezinho, criancinha. Chernobyl, o que aconteceu lá naquela época? Foi um desastre muito grande aí nuclear, foi o maior do planeta, depois de uma Sim. bomba atômica, né? Lá dos anos 40. Mas a informação chegou com semanas de atraso para o mundo, porque não é igual hoje aí, nós dependíamos exclusivamente aí de jornalistas, de alguém conseguir divulgar informação, de ter meios de divulgação, que eram revistas, jornais, TVs, e como Chernobyl aconteceu num país lá que era ditatorial, né, que era a União Soviética, demorou semanas. Só que hoje o que acontece? Cai uma bomba lá em algum lugar aí, instantâneo, você abre o teu celular, já está passando ao vivo até a É, bomba caindo, né? é. Mas é triste saber que ainda existem 15 milhões de pessoas que não têm a oportunidade de ler lá, entender com mais profundidade, não ser enganados aí, né? Porque aqui na TV Humana nós não falamos de política, mas infelizmente eu vou ter que tecer um comentário aqui É. apenas, não quero nem gerar polêmica. Mas nós temos aí hoje no Brasil aí correntes aí que dizem coisas da pessoa, como não tem capacidade de procurar, de ler melhor, entender se aquilo que está sendo dito por uma corrente ou por outra é verdade, acredita piamente e toma decisões até erradas aí, ou que não deveriam ser exatamente o que ela tomaria se ela tivesse conhecimento melhor, né? E além desses 15 milhões, eu creio que os analfabetos funcionais aí sejam um número maior ainda, né? Que são pessoas Sim. aí que se formam e não sabe interpretar texto, não sabe manter uma conversa, não sabe absolutamente nada. Eu no LinkedIn, eu sou muito atuante, eu coloco muitos textos, muitos posts, muito tudo, até vira e mexe, eu puxo tua orelha aí, que eu falo, com uma pessoa com a tua capacidade devia estar no LinkedIn, Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. devia participar mais, né? Divulgar mais conhecimento, ajudar todo esse povo aí que tem dificuldade de ter acesso a informação boa. Mas enfim, o que acontece no LinkedIn? Muitas vezes lá eu vejo posts lá vagos. Pessoas colocam lá um determinado conteúdo, um determinado assunto, mas de onde surgiu aquilo lá? O cara pesquisou, foi atrás? Não. Ou mesmo informações erradas, porque não viveu a história, não tem É. 60 anos como eu, velho que nem eu, né? Não, não vivenciou determinadas coisas, mas não foi atrás da informação correta. Pegou de alguém já uma informação errada, simplesmente coloca lá. Eu acho que Eu, desculpa te interromper, o grande mal vai ser essa falta de capacidade de checar se a informação isso, é verdadeira ou não, por conta da falta de referências históricas, falta de é isso aí. iniciativa de pesquisa, falta de reconhecimento daquilo que é, no mínimo, assim, coerente. Então, é um problema grave, assim, a gente está desenhando, está caminhando para um cenário bastante assustador. Exatamente. A nossa sociedade, que é isso que eu estou querendo passar aqui, está caminhando para uma situação aí que nós podemos ter em algum momento no futuro aí pessoas contestando coisas óbvias, fatos É, como já óbvios, fazem, né? Como já como já fazem. fazem. Até vou citar aqui um extremo aqui que é o homem nunca foi na Lua porque não tinha tecnologia na época. Não tinha tecnologia, ela foi criada para ir lá e É, detalhe, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é graças a essa viagem à Lua. é, Porque foi necessário criar-se tecnologias que depois, ao longo dos anos, foram se tornando comerciais. E existem provas e provas de que o homem foi na Lua, só que a pessoa não pesquisa, ela fica ouvindo aí que uma pessoa fala, outra aí, sim. e não sabe. Tanto que é o seguinte, vou falar hoje aqui, que daí já fica documentado para pessoas que ainda têm essa dúvida. Basta você comprar um telescópio potente, você olhar onde pousaram lá as naves na Lua, que elas estão lá até hoje, foram É, deixadas de propósito, para poderem serem vistas daqui, para se poder é, justamente contestar qualquer um que falasse que não foi. Então tá lá, é só olhar daqui da Terra. sim, Mas sim. as pessoas se apegam a coisas absurdas. Por exemplo, como eu disse, nós estamos na era da informação, tudo instantâneo, fácil, rápido. Mas vira e mexe aí tem
boatos aí, posts absurdos aí do tipo, a Terra é plana, porque daí tem um muro lá que acaba o mundo, tem um domo. Meu Deus do céu, já tem provas e mais provas científicas de que sim, isso não é desse jeito. E daí a pessoa fala, ah, mas como é que provou que ela é redonda? Que é absurdo, porque o mar é reto. Pois é, quem descobriu, na verdade, quem provou que a Terra é redonda, né, alguns anos aí, houve N provas, mas um dos mais famosos foi Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo sim, pegou a Terra redonda, porque daí tava um naviozinho da frota dele lá adiante, lá daqui a pouco sumia o mastro. é, Daqui a pouco ele é, encontrava, ele até falava, não é que eu afundou, é porque eu não estou conseguindo ver, então a Terra é é, redonda. Mas o cara sim, não sabe disso, é impressionante. Então, só sim, para completar minha fala, no LinkedIn nós vemos aí coisas absurdas de pessoas que não se preocupam em checar a informação. E daí, quando você coloca um comentário, que é isso que eu faço, às vezes eu coloco comentários ácidos até. Coloca um comentário baseado em fato, baseado em história, o cara vai lá e começa a xingar, criticar, que ah, não, que isso daí não. é. Mas é fato, fato é fato. Né? Fato é fato, é. Da mesma forma que você falou, nós tivemos aí um período aí de 20 anos aí, 21 anos aí de regime militar no Brasil. Sim, Como eu disse, não vou discutir política, vou simplesmente falar fatos. sim, Houve coisas boas feitas no regime militar? Houve. Não adianta falar que não teve. Teve. Teve coisas ruins no regime militar? Teve. Não adianta também questionar. Então não adianta uma pessoa aí que é fã do regime militar, que tudo era maravilhoso naquela época, que não tinha é, crime, não tinha isso, não tinha aquilo. É ilusão na cabeça dela. Da mesma forma que a é, pessoa fala, não, tudo era uma porcaria. Você mesmo acabou de falar, independente de estar da melhor forma ou não, foi feito um programa foi, nacional para tentar capacitar as pessoas. sim, Houve uma tentativa boa. Se isso foi sim, o melhor que foi possível fazer, talvez é, nós podemos falar hoje. Podiam ter feito de outra forma, podiam ter feito assim, podiam ter feito assado, mas se tentou fazer. Da mesma forma que no regime democrático que nós estamos desde 1990, 89, né, que foi a é, eleição direta, sim, nós também temos coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Mas nós sim, temos hoje o direito de escolher. O problema é que, baseado nessa conversa que nós estamos tendo aqui do analfabetismo funcional das pessoas, às vezes as pessoas tomam decisões erradas, elegem pessoas erradas, e daí nós somos obrigados a participar disso. Então, de novo, não estou discutindo política, estou simplesmente falando de fatos. Né? sim, E aí, como eu disse para você aí, você tem aí um histórico muito legal. Vou falar do meu jeito aqui, né? Porque eu falo de uma forma bem simples para todo mundo aí poder entender. Mas da onde veio esse gosto seu aí por fazer uma carreira aí em educação e ter essa formação nessa área muito específica? Porque você há de convir comigo que é muito específico o que você sim. fez, que é jovens adultos que não têm a condição de ler e escrever. Então, isso é uma coisa muito específica. Da onde veio isso aí? Qual foi a trajetória para você chegar nesse momento? Bom, primeiro eu tenho uma musa inspiradora em casa, que é a minha mãe. Ela é pedagoga de formação, ela passou por vários cargos na prefeitura de Santos, de equipe, de direção, e então ela foi professora. Era uma pessoa que a gente sempre conversou sobre educação, sobre a forma que a educação vinha se desenvolvendo no país, aquilo que era necessário ser feito, as formas como as coisas, as escolhas que às vezes os dirigentes e até uma simples diretora fazia em relação a todo a sua comunidade escolar e que aquilo dava certo ou não dava certo, né? Às vezes, assim, a intencionalidade da educação, que é uma coisa muito importante, porque a educação é intenção, né? Eu tenho a intenção de formar uma pessoa, eu tenho uma intenção que ela compreenda o mundo, compreenda o seu redor, as suas circunstâncias e tudo isso. Então, é uma intencionalidade. Isso é um outro fato também, a gente não pode negar isso. E a questão da educação de jovens e adultos é assim, eu sempre conversei muito com as pessoas que trabalhavam ou no sítio do meu avô,
ou dentro da casa da minha avó, ou na minha própria casa, e eu sempre via que eram, assim, pessoas que não tinham concluído a sua formação escolar na idade regular, e aquilo me instigava. Eu falava assim, mas eu pensava isso, eu falava, como é que essa pessoa vive? Como é que essa pessoa consegue? E assim, eu tenho um gosto por estudo que me acompanha, né, desde pequena. Primeiro, talvez pelo gosto mesmo, e depois pela dificuldade, principalmente na parte de exatas, eu era um desastre, então eu tinha que estudar muito para poder ir bem nas coisas, e uma paixão por história, sempre gostei muito de história. E essa questão em relação à população, o posicionamento que uma população toma, então, que vem um pouco da educação, né? O que você estava falando? As pessoas não estão com uma formação boa, as pessoas não estão compreendendo aquilo que está acontecendo no mundo e elas fazem depois as suas escolhas. E aí a gente acaba pagando por isso. Então, eu acho que esse cenário todo, né, a convivência com pessoas que não tiveram a formação regular, não sabiam escrever, ou sabiam escrever muito pouco, ou não tinham concluído, ou né, os seus estudos, todo esse cenário, mas uma vontade mesmo de entender a intencionalidade da educação, mais a questão das escolhas que a própria educação faz para que ela seja aproveitada pelas pessoas que buscam educação para se formar. Eu acho que isso acabou formando esse caldo de cultura que me levou para a educação de jovens e adultos, porque conversar com as pessoas que estão na educação de jovens e adultos, né, sejam elas os alunos ou os professores, é uma coisa muito bonita, é uma coisa que não é para ser uma assistência social, não é para ser um ato de amor. Você precisa, sim, ter uma empatia por essas pessoas, mas você precisa ter a técnica, você precisa ter o respeito, você precisa ter a intencionalidade. E assim, é muito fácil você ter isso com crianças, né? Porque as crianças, elas aceitam aquele ambiente, elas aceitam aquilo que você propõe para fazer. Um adulto não. Um adulto, ele vai falar assim: não, mas eu não concordo com isso. Não, mas eu faço desse jeito. Não, mas eu sempre fiz desse jeito, né? Então uma área, é uma modalidade em que o diálogo é muito importante. É muito importante, porque assim, até mais do que, por exemplo, um aluno de nível superior, de ensino superior, de graduação, porque se ele veio do ambiente escolar, ele está acostumado às regras, às demandas, tudo da parte do ensino. Então, quando ele está no nível superior, ele está só ampliando isso, né? Está aprofundando essa questão da responsabilidade, da troca, da pesquisa. Agora, um adulto que chegou à vida adulta, que passou 20, 30 anos, que está voltando para os bancos escolares, esse adulto, ele vai discutir com você, ele vai falar: não, mas não é bem assim não, quando eu vi assim, quando eu fiz essa... Então, você tem que dialogar. E aí você acaba tendo que aprender a ouvir essas pessoas, né? E acho que também um pouco da minha formação de jornalista, né, que é a minha graduação, embora eu tenha frequentado ali um pouquinho um curso de história, acabei abandonando por causa de uma greve, licenciatura em história. Essa questão de ouvir as pessoas, ela me encanta, sabe? Eu acho que é muito interessante a gente poder ouvir as histórias das pessoas, as experiências. Então, eu acho que foi tudo isso, foi esse caldo de cultura que me levou para a educação de jovens e adultos, né? Embora eu não seja professora da área, não seja, eu sou só uma pesquisadora, uma observadora, e assim, tenho as minhas impressões, justamente porque eu acho que é um setor, é uma área, né, da educação, que, assim, ela é, como é que eu vou dizer, talvez sequestrada, dominada pela militância, né? Então, por conta da intencionalidade. Então, eu vou lá e eu ponho uma carga ideológica muito grande, eu quero formar militantes em vez de formar cidadãos, em vez de formar, né, pessoas que queiram se apropriar do próprio destino, se apropriar da própria vida, para poder fomentar um público para uma ideia A, para uma ideia B, para um partido A, para um partido B.
E isso é que talvez também me incomode um pouco, sabe? É a forma como a educação de jovens e adultos acaba sendo manipulada, porque, né, de novo, educação é intencionalidade, mas eu acho que na educação de jovens e adultos isso daí é exagerado, é, 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 é sobressalente, sabe? É excessivo. E não teria necessidade de ser assim, porque as pessoas estão confiando novamente, na escola, na educação, para se formar. E aí o que elas recebem, às vezes, é menos daquilo que elas precisam e gostariam de receber. Muito bom. Você tocou num ponto aí, em algum momento aí da nossa conversa. Você disse que os professores não são preparados para poder lidar com esse tipo de público, né? Eu, como sou de área comercial, vou falar cliente, tá? Porque todo mundo é cliente, né? Então, essa situação que você está falando aí, meus filhos hoje um já terminou a faculdade, o outro está fazendo, mas eu vi quando eles estavam aí no colégio, principalmente, uma situação que é a seguinte: professores que não são plenamente atualizados, vamos falar assim, tá? Então, o que eu queria discutir com você aqui é o seguinte: essa questão aí da preparação do professor poder ou não trabalhar com jovens que têm aí problemas aí dos mais variados aí para ter sua capacitação aí mínima para ler e escrever, também tem outros sentidos. Por exemplo, hoje nós estamos aqui com um dragão aí, eu falo dessa forma mesmo, chamado inteligência artificial. Por que eu falo dragão? Até já escrevi uns 2 artigos citando dessa forma. Artigos para o LinkedIn, tá? Não artigos científicos. Uhum. Porque é um bicho papão que está chegando aí É. e vai comer um monte de emprego no mundo. Então, as pessoas ainda que estão naquela, não, mas é só lá o chat GPT, só o não sei o que, o Cloud, só o Gemini, para fazer imagenzinha bonita, para fazer isso, aquilo, estão redondamente enganados. Eu hoje sou um pesquisador por conta própria, sem estar ligado a nenhuma instituição, de inteligência artificial. Então, eu tenho alertado desde quando eu peguei e comecei a ver aí a profusão da inteligência artificial em escala comercial, que foi 2023, e a velocidade com que isso está andando, Sim. que nós vamos ter um momento muito breve, hoje nós já temos data para falar, então inclusive vou falar aqui para ficar registrado para o futuro, em que nós vamos ter uma crise social sem precedentes no mundo, que é maior do que guerras no mundo, qualquer coisa, que é a falta de empregos, porque não vai ter mais o emprego, não existe mais a necessidade de ter um ser humano. Quando a inteligência artificial se popularizou aí, e eu falo dessa forma sempre, em tudo que eu vou falar de inteligência artificial, porque as pessoas acham, a inteligência artificial apareceu lá no final de 2022, 2023. Não, ela já existe há anos. Há muito tempo. Se tornou comercial e disponível para qualquer tipo de cliente a partir do final de 2022, 2023. Isso também tem uma série de motivos históricos e desenvolvimento tecnológico que nós não vamos discutir aqui agora, porque não é o foco aqui da nosso papo na cidade. Mas é o seguinte, eu comparava no começo de 2023 a inteligência artificial com o ser humano. E naquela época, lá, janeiro de 2023, era um bebezinho recém-nascido. Hoje, que nós estamos aqui conversando, que é início de 2026, para mim já é uma pessoa de 25 anos. Então, em apenas 3 anos, nós tivemos aí uma evolução aí extraordinária do tipo do que é uma inteligência artificial. E assim, eu escrevi de novo um artigo aí nesses dias aí, falando quando que é que a inteligência artificial vai ser um senhor aí de uns 55, 60 anos. Isso daí, o prazo máximo é final de 2028. O prazo máximo. Só como eu disse, está exponencial. Então, Exato. essa data 2028 é uma estimada, mas pode ser que aconteça antes. E o que vai acontecer com isso? Nós vamos ter aí uma esmagadora aí crise,
Mas aí, voltando para o nosso cenário aqui da educação, eu não vejo ainda hoje, acabei de ler hoje aqui uma reportagem sobre isso, existir vamos dizer, uma preocupação real do ponto de vista de educação para lidar com a inteligência artificial. Assim como também não houve aí com a profusão do smartphone. Uhum. Smartphone só recentemente aí fizeram uma lei proibindo o smartphone em escola. Mesmo assim, entendo que os professores têm uma dificuldade tremenda de controlar isso. Talvez algum colégio ou outro aí mais rigoroso consiga, mas duvido que na esmagadora maioria se consiga. E no caso da inteligência artificial, não vejo nem questão de proibir. Vejo a questão é que o professor precisa conviver com isso. E precisa ter uma capacitação para isso. Porque o público que está chegando para ele, o cliente que está chegando para ele, também é diferente. Da mesma forma que você disse que o cliente adulto sem formação tem que ter uma forma de lidar com ele, o cliente agora, mesmo pequenininho, ele já está lidando lá com a inteligência artificial no dia a dia dele. Muitas vezes nem sabia que os joguinhos, todos os jogos aí eletrônicos aí de PlayStation, Xbox, etc., aí, sempre tiveram inteligência artificial. Sim. Então, como que você tem visto isso daí na área educacional aí, essa correlação aí com a inteligência artificial, e o que você, no seu conhecimento, nos seus estudos aí, você vê que são os grandes desafios para um professor com essa nova realidade, porque não é mais uma tendência, é uma realidade, está no nosso dia, cada dia vai estar mais, e, como eu disse, nós temos um prazo aí para uma crise global aí, que é final de 2028. Eu acho que a inteligência artificial, ela é uma realidade, e como toda realidade, como um fato, ele precisa ser aceito, né? Então, não dá para negar que hoje está sol, não dá para negar que, né? Enfim, nós estamos no ano de 2026 e não dá para negar que a inteligência artificial, ela faz parte hoje de uma gama enorme de tarefas e serviços e que ela está nos auxiliando, né? E o que eu posso dizer em relação a, pelo menos, às pessoas com quem eu convivo e que eu já ouvi falar, é que assim, eu não confio, eu preciso ler todo o livro para poder, né? Eu não peço para fazer a atividade, não permito, e assim, essas pessoas estão negando essa realidade, né? Esses professores. Quando eu vejo que a vida, ela precisa fazer sentido também dentro da escola. Então, para mim, essa lei da questão de expurgar o celular do ambiente escolar, ela é muito equivocada. Eu entendo todas as dificuldades, mas a gente precisa trazer esse aluno, a gente precisa ensinar esses alunos como usar, qual é o momento de usar, né? Porque isso não vai ser ensinado em casa, não adianta. O meu pensamento é o seguinte, esses pais que hoje devem estar na casa dos 25, 30 anos, eles até nasceram já com a internet vigente. Eu comecei a acessar a internet, eu tinha 11 anos, em 93, 92, meu pai comprou um computador e tinha uma internet, então eu cheguei a acessar, por exemplo, como videotexto, né? Tinha uma página do Estadão que era só texto, a gente acessava a conta do banco da minha mãe, que acho que era o Banespa na época, então acessava, ela conferiu o extrato, era tudo que conseguia fazer. E tinha uma ideia, era assim, muito. Tinha como é que chamava aquilo? Era tipo um chat, né? Tipo um chat do UOL, mas ele era assim, mas muito, muito rudimentar. E eu não sabia, nunca tinha mexido com internet. Então, eu entrava lá, quando foi em 96 que a internet começou a ganhar a carinha que ela tem, as páginas eram coloridas, as coisas eram mais... Nossa, eu fui entrando em um monte de site, quando eu vi, eu estava no site da Disney,
era uma coisa assim, sabe? Muito. Ninguém chegou para mim e falou: não, você precisa tomar cuidado, olha onde o que você acessa. Eu fui aprendendo sozinha. Meus pais deram muita liberdade nesse sentido. Eu entrei, por exemplo, em chats, conheci pessoas pela internet, gente que eu não conheceria nunca, né? Então, até essa questão, se você vai conhecer alguém que você conhece só pela internet, então você marca num lugar público, marca num lugar, né? Esse tipo de coisa, isso tudo foi assim, no feeling, foi na percepção. Não, se eu não conheço tal pessoa, eu não vou para um lugar que só esteja eu e ela, que eu não possa pedir ajuda, que eu não possa correr, nem nada assim. E essas pessoas que hoje são pais, elas também não viveram essa época da inteligência artificial. Então, elas não têm referência, né? E aí elas não podem, por exemplo, querer que os filhos façam alguma coisa da forma que elas fariam, porque elas não têm essa bagagem, né? Elas têm uma outra construção em relação ao uso da inteligência artificial. Então, eu acho que quando a escola ela vira de costas para essa realidade, né, ela deixa de aproveitar uma oportunidade que é o ambiente de formação. E aí eu digo de tudo, né, da forma de se portar, da forma de interagir com as outras pessoas, da forma de fazer uso das redes sociais, da forma de fazer uso da inteligência artificial. Por exemplo, é meio que assim, mas isso é a base. Sim, às vezes a base, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, não é legal, por exemplo, um adolescente de 13, 14 anos criar um e-mail, né? Uma menina, gatinha, sonhadora, né? 2025 arroba não sei o que lá, porque esse e-mail vai depois ser usado para ser o e-mail que ela vai divulgar o seu contato, as coisas que posta numa rede social, né? Essas coisas que vão depois formar um cabedal ali, que vão investigar. Então, essas coisas precisam ser discutidas, e o melhor, na minha visão, o melhor ambiente para que a gente possa fazer essa discussão, né, de uma forma saudável, buscando até uma orientação positiva, é na escola. E quando a escola se coloca assim, não, a gente não vai permitir o uso do celular, a gente não vai usar a inteligência artificial, ela abre mão disso. E aí depois ela vai ficar naquelas coisas, vamos fazer rodas de conversa para discutir o que está acontecendo, ou vão pegar os mesmos espantalhos e vão colocar, é a culpa do capitalismo, é a culpa da desigualdade social, é a culpa do... E quando deveriam olhar para a realidade, né? Que as coisas estão aí, né? Um dia a gente usou máquina de escrever e a máquina de escrever deixou de ser usada para ser usado computador, né? Um dia a gente andava a cavalo e a gente passou a andar carro a combustão. Então, essas coisas, elas vêm, elas existem, e elas estão postas, e eu não posso brigar com essa realidade, a realidade é soberana, né? Então, eu preciso me apropriar dela e fazer o melhor uso possível, elaborar de uma forma que eu consiga dominar, extrair, e simplesmente, assim, colocar como mais uma possibilidade, né? É dessa forma que eu vejo. Eu acho que quando a escola se nega a fazer isso, ela está perdendo essa oportunidade, ela está sonegando uma formação, né? Porque isso faz parte. E aí, às vezes, a gente fica pensando, mas a escola precisa ensinar sei lá, a Revolução Russa. Não, precisa, do ponto de vista da gente não pegar umas pessoas, que nem você falou, que duvidam que o homem chegou à Lua, isso e aquilo. Mas a gente precisa também ensinar a usar a inteligência artificial, ensinar a usar o celular, ensinar a lidar com as tecnologias, né? Não deixar isso a cargo, não, quando chegar na universidade, não, porque vai chegar na universidade, a preocupação vai ser outra, né? E assim, ensinar também, principalmente, que o domínio porque isso eu ponho para mim, assim, o domínio do conteúdo, o domínio do que pode me levar a avaliar se a resposta da IA, né, da inteligência artificial, está certa ou está errada, se ela não alucinou, se ela não está
tentando me agradar. Quem tem que ter esse domínio sou eu. A minha formação ela tem que ser muito sólida. Eu gosto de pensar o seguinte: eu sou revisora de texto na minha instituição e aí virei revisora de texto para a vida, né? E eu fiz muita revisão de texto, domino as normas da BNT, domino com uma certa dificuldade, mas domino a APA, questão de gramática e tal. E às vezes eu peço para a inteligência artificial fazer uma revisão para mim e ela erra. E eu sei que ela está errada, porque a minha formação é sólida, porque aquilo eu já fiz muito e eu corrijo e falo para ela: isso não está certo. Você tem que rever a conjugação desse verbo, você tem que rever essa regra ABNT, qualquer coisa. E ela vai e fala: não, você tem razão. Por quê? Porque ela está indo na média. Ela está fazendo a pesquisa dela na média. E na média as pessoas erram, porque eu conheço, já são 20 anos trabalhando com isso. Então, eu acho que, assim, a minha geração, a sua geração, a gente vai fazer parte, né, da geração mosca branca. A gente vai ter essa formação sólida, capaz de verificar imediatamente pela nossa percepção, né, talvez com uma pesquisa ou outra, mas praticamente assim vai ser possível ver a olho nu, né, que a IA vai trazer os seus erros quando ela fizer as coisas para a gente. As próximas gerações parece que vão estar entregues ao que a IA trouxer. E isso, a meu ver, é um problema. A gente precisa discutir isso e precisa fazer com que a IA seja vista como uma ferramenta que leva, ajuda, auxilia, encurta certos caminhos, né, que seriam longos para a atividade humana terminar de realizar isso e aquilo, mas que precisa ter um olho para que consiga verificar se aquilo está certo ou não. Né? E é uma discussão que precisa ser feita. Eu acho que todo mundo deveria parar um pouquinho, olhar como que deveria ser, porque a gente não pode ter uma massa de pessoas que não compreendem o que está posto no mundo, não compreendem o que está escrito, mas vão fazer um uso da IA de uma forma assim praticamente cega, né, confiando plenamente, e não vão ter esse filtro que vai poder extrair coisa que nós vamos fazer, né, que eu já faço hoje, provavelmente você também, em relação às respostas que a inteligência artificial nos dá. Então, é uma questão delicada. Eu acho que ela precisa ser muito bem discutida, ela precisa estar no cerne mesmo, e acho que a escola, principalmente no ponto de vista de formação básica, ela precisa urgentemente se apropriar. Eu acho que a formação dos professores, eu não acompanhei, eu poderia até fazer esse levantamento em relação à formação de professores, como que a IA está sendo tratada, né, numa formação de professores, num curso de pedagogia, nas licenciaturas, né? Pela minha instituição, eu vejo que não tem essa discussão do ponto de vista de estar na estrutura curricular do curso, né? E o curso foi reformulado tem 2 anos, então talvez seja um momento assim né, de as pessoas pararem para ver, ou talvez até uma questão, né, não gosto muito, mas até o próprio MEC, né, o Ministério da Educação, que faça essa leitura, porque se não for uma coisa que venha a ser discutida, eu acho que assim, as pessoas vão continuar selecionando aquilo que elas querem ou não, e, infelizmente, isso vai ser evitado, né? Por uma questão, assim, de compreensão equivocada daquilo que é a inteligência artificial e das potencialidades que ela tem, né? Para o bem e para o mal. Tá certo. Thalita, infelizmente nós vamos ter que terminar nosso papo aqui, porque nós somos aqui um programa televisivo e temos horários aqui. Foi muito bom conversar com você. Acho que foi bem esclarecedor aí para mim, para pessoas aí que vejam o nosso programa aqui. Então agradeço muito sua participação aqui no nosso programa. E quem sabe no futuro próximo aí nós possamos bater um novo papo, tá bom?
Certo, Muito muito obrigado a obrigada. você. Muito obrigada pela oportunidade, Francisco. Com certeza eu acho que a gente pode continuar essa conversa num outro momento. E agradeço demais a oportunidade e a participação aqui nesse canal, nesse programa. Então, novamente, muito obrigado. E para você que nos assiste, eu vejo você no próximo programa Papo na Cidade. Muito obrigado e até lá. Até.